Buenas, sejam muito bem-vindos. Essa é a 39ª edição da live Projeto Nacional de Desenvolvimento Conexão RS, onde convidamos lideranças do Rio Grande do Sul para estar debatendo projetos. Projetos para o Brasil, projetos para o Rio Grande do Sul e projetos para as nossas cidades gaúchas. Eu quero dar as boas-vindas para o Emanuel Nobre, para o Ney Alexandre, agradecer por vocês terem topado o convite. E, imediatamente, eu quero passar a palavra para a gente ter uma apresentação dos nossos convidados. Então, Emanuel, bem-vindo. Obrigado, Zine. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Ney, né? E todos aqueles que estão nos assistindo. É uma satisfação poder participar desse momento. Acho que estamos num período já onde a discussão política, a discussão sobre os temas que são relevantes para o país, para os estados, para os municípios, elas estão iniciando, estão acontecendo, e esse momento ele é extremamente importante para que nós tenhamos uma aproximação com as pessoas, com aqueles que são mais interessados, e, na verdade, todos nós somos os maiores interessados que tudo dê certo, aí, que a população faça as melhores escolhas agora nessa próxima eleição que teremos. Então, eu sou o Emanuel, eu moro em Encruzilhada do Sul, e atualmente sou vice-prefeito de Encruzilhada, né, tenho muito orgulho em fazer parte desse momento que o nosso município vem vivendo. Nós temos aqui um slogan, a gente sempre diz que o município é uma terra de oportunidades, porque realmente não é só o que nós falamos, é o que nós acreditamos e vivenciamos. Então, eu tenho pouco tempo de filiação no PDT, mas sempre tive uma relação com muitas pessoas ligadas ao PDT, minha esposa, os familiares dela são todos do PDT, a família do meu pai também, e eu realmente me filiei por acreditar que é um partido sério, um partido com história, com o qual eu me identifico, e principalmente com as bandeiras que são levantadas pelo nosso partido, e eu também as defendo de todas as formas que posso, e também vivencio isso no meu trabalho. Então, acho que ao longo da nossa conversa vamos poder falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências também, mas a apresentação inicial que eu faço para as pessoas que nos conheçam é essa, né? Então, meu nome é Manuel, sou de Encruzilhada do Sul, e vamos lá, seguimos o baile. Obrigado, Emanuel. Eu conheci o Emanuel numa reunião que a gente teve no diretório estadual da região metropolitana aqui de Porto Alegre, e era uma reunião com todos os prefeitos e vice-prefeitos. Gostei muito da fala do Emanuel, um jovem vice-prefeito, renovando, rejuvenescendo o nosso PDT do Rio Grande do Sul, e que bom contar com a tua presença aqui para estar compartilhando essa tua vivência já como vice-prefeito em Encruzilhada do Sul. Quero dar boa noite, as boas-vindas para o Ney Alexandre. Uma boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar o meu agradecimento ao engenheiro Zine, um agradecimento ao Emanuel, que participa conosco desse evento. Queria dizer também que aqui em Caxias do Sul faz muito frio, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de mandar um abraço caloroso a todos que estão aí conosco, que nos assistem, que aqui é sabido que Caxias é uma terra muito fria, mas o calor humano não pode faltar, né? E é para nós uma satisfação muito grande, nós do MCDR de Caxias do Sul, poder participar ativamente de um evento como esse, trocar ideias, tentar trocar essas ideias para tornar o campo da política um campo fértil, né? Principalmente tendo como base a doutrina trabalhista, né? Que é praticamente a nossa diretriz, né? São as nossas diretrizes, partem da doutrina trabalhista, legado de Alberto Pasqualini, Darcy Ribeiro e tantos outros que já nos deixaram, alguns ainda estão conosco, e com esses nós temos que fazer essa parceria para fazer o Brasil dar certo, para fazer o nosso estado dar certo, para fazer os nossos municípios darem certo. Por isso eu vejo que a importância dessa conversa é fundamental também para que os municípios, como é o caso do Emanuel, que já é um vice-prefeito, já é um nome, já é uma grande referência que nós temos aí,
né? Talvez nós possamos, a partir daí, ter alguma experiência prática de alguma dessas ideias que a gente tem aí e gostaria de compartilhar com os demais companheiros. Perfeito, Ney. Ney, MCDR, para quem não conhece, é um movimento cultural Darcy Ribeiro. Nosso movimento que tem como bandeira a cultura Darcy Ribeiro, que era um antropólogo, né, trabalhista, que foi um farol ideológico para a Brizola, ajudou a estruturar o CIEPS no Rio de Janeiro, foi um baita quadro nosso do PDT, inclusive tem publicações, né, como O Povo Brasileiro, que resgata a história do Brasil e pensa a política de uma perspectiva do nosso território, né? Então, baita representatividade o Ney, que é de Caxias do Sul, nossa segunda maior cidade aqui do estado, e liderança do nosso MCDR. Eu quero só contextualizar quem está acostumado com a nossa live, que ela é ao vivo no sábado de manhã, e exclusivamente nessa semana, nesse fim de semana, vai ter o Congresso Estadual da Juventude de Santa Catarina, e eu vou estar participando. Então, por isso, a gente está gravando aqui numa quinta-noite, muito frio aqui em Porto Alegre, em Cruzilhada do Sul, em Caxias, mas a gente vai ter essa conversa acalorada com as nossas lideranças para estar debatendo ideia, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto na política, é esse debate de ideias, poder ouvir as nossas lideranças, poder estar construindo projetos, né? E também essa conexão que as tecnologias nos permitem, né? Então, está encruzilhada, Caxias do Sul, Porto Alegre, conectado aqui para estar debatendo política. Esse primeiro bloco, o desafio é falar de projeto nacional de desenvolvimento pensando no Brasil. Então, eu quero convidar o companheiro Ney Alexandre. O que o senhor pensa de projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, Ney? Bom, a questão do projeto nacional de desenvolvimento, o PND, nós consideramos que seja algo fundamental, porque alguém que gostaria, alguém que tem a intenção, que está se apresentando como uma alternativa para governar um país, precisa ter esse projeto. É fundamental, qualquer coisa que queiramos fazer precisa de um projeto. Para vocês, que são da área da engenharia, isso fica muito mais claro, mas nem todas as pessoas têm esta clareza. Claro que as atividades são diversas. Eu, por exemplo, sou um profissional da área da educação e trabalho com relações internacionais. Mas como eu trabalho num ambiente acadêmico, trabalho numa universidade, a gente conhece a estrutura dos demais cursos de graduação. E nós temos essa clareza em função da formação acadêmica, que é fundamental nós termos esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento que propõe que o país seja dirigido por determinadas diretrizes e determinadas propostas de trabalho. É fundamental para que se tenha um êxito diferente de toda essa forma desestruturada que nós estamos vendo atualmente, que acontece, lamentavelmente, em Brasília. Quando cai no domínio público, outros premier de outros países declaram, falam, fazem referência ao nosso titular do Planalto como alguém que não tem estatura para o cargo. É uma coisa muito desagradável, né? Parece que nós não temos a competência de eleger alguém que seja capaz de ser um gestor, capaz de gerir o país, capaz de dirigir o país com base em algo bem estruturado, algo bem articulado, para que o país possa se desenvolver e que a população seja melhor atendida em todos os serviços que são prestados pelo Estado. Não é? Então, eu vejo como algo fundamental nós termos essa carta que está sendo apresentada a todo o povo brasileiro, que é o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é uma tradição dos nossos governos. Vejamos que Getúlio Vargas, quando assumiu o poder, em 1930, fez uma revolução.
Tanto que aquele período é conhecido como Revolução de 30. E quem foram os grandes beneficiados? A população em geral, não foram as elites. Por isso se denomina uma revolução. Novamente, mais adiante, Getúlio Vargas, dado a competência comprovada durante o seu período de governo, acabou sendo eleito novamente em 1950, com base nesse projeto que foi inicializado na década de 30. Não é? Mais adiante um pouco, nós tivemos, com a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart ascendeu ao poder. E o que o João Goulart tinha? Também tinha um projeto nacional de desenvolvimento. Né? Então, isso é uma característica da nossa política trabalhista. O Brizola também tinha isso. Né? E isso tem que ser apresentado ao povo brasileiro. Lamenta-se que o povo brasileiro nem sempre tem aquela possibilidade intelectual de compreender essas coisas, mas nós não podemos abrir mão desse plano de desenvolvimento que é um plano de diretrizes que vai servir como base para toda a administração futura do país. Genial, Ney. Ney, liderança do MCDR, destacando aí os nossos quadros, né? João Goulart, inclusive, Ney, tem um livro que foi escrito por um professor de economia do Instituto Federal, que é sobre o plano econômico de João Goulart, né? Sobre as reformas de base que estava por trás disso. Inclusive, a gente até gravou um café, que eu tenho um programa de entrevistas, né? Café com Zinho, onde a gente, a partir do livro que foi escrito sobre João Goulart, fez esse roteiro de perguntas, né? Então, depois o livro é o livro do nosso amigo Cássio, do nosso amigo Cássio, não é? Cássio Moreira, doutor em economia. Cássio Moreira, grande amigo nosso, para nós é uma referência também. Inclusive, recentemente o Cássio postou uma foto na rede social em que ele entregou o livro ao Ciro Gomes, e o Ciro Gomes estava, então, também fazendo a leitura do livro, que é algo parecido com... Né? Convergente ao que o Ciro propõe. Eu vou até colocar aqui nos comentários para disponibilizar para quem está nos assistindo depois, na nossa live, para assistir esse café que a gente gravou. A gente gravou lá no Diretório Metropolitano, na sala da Rádio Legalidade. Bueno, e o nosso vice-prefeito de Encruzilhada do Sul, Emanuel Nobre, o que tu pensa de projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país, jovem vice-prefeito? Então, Zine, muito, muito interessante ouvir a fala do Ney. Ele traz toda essa retrospectiva histórica, né, traz essas referências que são... eu sempre digo que conhecer um pouco mais sobre a história, estudar a história, é o que vai nos dar diretrizes para que a gente tome as melhores decisões no futuro. Então, é muito interessante ouvir a fala do Ney, porque ele tem toda essa contextualização, né, e todo esse embasamento para que possa trazer. E esse tema, ele é muito amplo, né, um projeto nacional de desenvolvimento, é um tema que abrange muitas áreas, é um tema que abrange muitas expectativas, e para ser bem sincero, me preocupa muito o futuro dessa eleição. Antes mesmo de ter qualquer relação direta com a política, né, de ter me tornado, enfim, vice-prefeito, eu trabalhava como professor, que é a minha formação, sou professor municipal e estadual, e já tinha essa admiração pelo Ciro, pelo conteúdo que ele sempre trouxe nas suas falas, pela forma que ele sempre se colocou, e apesar de ser sempre muito discreto, eu ainda, num período anterior, né, na eleição passada, eu me posicionei a favor dele, me coloquei, né, nas redes sociais, assim, à disposição também, para poder conversar, né, com as pessoas e trocar ideias, porque eu já acreditava que nós tínhamos que ter uma outra perspectiva de futuro, que não essas perspectivas aí que são as extremas, que as pessoas, né, enfim, não conseguiram ainda ter a percepção das nossas necessidades, de quem pode realmente dar a resposta que nós todos precisamos aí, que sem dúvida nenhuma é o Ciro. Então, quando a gente pensa num projeto nacional de desenvolvimento, a gente tem que pensar de que forma chegar até ele,
Isso é o que me preocupa muito hoje em dia. Porque mais do que ter a compreensão do que ele está nos dizendo nesse momento, mais importante do que isso é que as pessoas possam vivenciar esse projeto, né, e que elas possam realmente ser atingidas por este projeto. Então, eu posso dizer que nós temos que olhar para todas as áreas. O projeto de desenvolvimento para o Brasil ele é muito amplo, porque nós, como disse muito bem o Ney, infelizmente nós temos aí né, governantes que não poderiam estar no local na posição que eles estão, e isso reflete no dia a dia de cada um de nós. Então, mais importante, como eu disse antes, do que termos o amplo conhecimento disto, é que a gente possa, ali na frente, vivenciar esse projeto juntamente, né, a um governo do Ciro, um governo do PDT, que possa oportunizar todas essas mudanças que nós precisamos tanto aí a todos os brasileiros. E em relação nesse contexto todo, eu fico pensando, né, sempre de uma forma mais estrategista, de que forma a gente pode chegar nas pessoas. Então, mais do que simplesmente ler o livro do Ciro e se apropriar do conteúdo, eu acho que nós, enquanto lideranças dentro dos partidos, e hoje eu posso dizer com toda a humildade aqui, que eu sou uma liderança do PDT Encruzilhada por ser o vice-prefeito, nós precisamos nos apoderar ao máximo desse conteúdo, de todas essas reflexões, para que a gente possa trazer isso para um campo de discussão popular, né, e que as pessoas consigam ter um entendimento real daquilo que o Ciro está propondo, porque somos felizes por ter o Ciro nos representando aí a nível de país, mas ele está muito acima da média das pessoas no nível intelectual, no nível de conhecimento, no nível de reflexão sobre os assuntos pertinentes à população de ordem nacional, e em todos os assuntos ele consegue ter uma percepção real das nossas necessidades e das ações que precisam ser tomadas. Então, eu acho que nós temos que nos apoderar ao máximo e ter o maior entendimento para que a gente consiga ter essa troca de experiências e conseguir levar isso de uma forma um pouco mais simplificada para a população também, para que as pessoas compreendam realmente quem é o melhor representante que elas têm no momento e quem elas devem escolher na hora do voto, né? Porque quem tem realmente a condição de legislar e de administrar e de tomar decisões relacionadas ao futuro de um país, ao futuro de um estado, ao futuro do município, é a pessoa escolhida pelo povo. Então, realmente, nós temos uma dificuldade muito grande de escolher nossos representantes. E isso é o fator agora, que nesse período, até o período que se conclui a eleição, nós temos que lutar com todas as nossas forças para que a gente possa esclarecer ao máximo a população, para que elas saiam desse extremismo e consigam enxergar realmente o que vai ser mais benéfico para todos os brasileiros. Então, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele passa por esse entendimento e ele está nas mãos das pessoas, da pessoa certa, né? Ele está proposto pela pessoa certa, que é o Ciro, e todos aqueles que acompanham. A gente tem aí a candidatura do Vieira, né? A pré-candidatura do Vieira ao governo do Estado, e é o que eu já falei, inclusive, na reunião que eu e o Zino nos conhecemos, que nós temos representantes com conteúdo, representantes com conhecimento de causa, representantes com histórico político, com história de feitos que foram relevantes para o nosso Estado, para o nosso país. Isso nos orgulha e nos dá as condições para defender nossa bandeira, nos dá as condições para batalhar juntamente com as pessoas e nos motiva também para que a gente dê ao máximo daquilo que nós temos a oferecer dentro do nosso município, do nosso Estado e também a nível de país. Ainda em algumas postagens do Ciro, em alguns vídeos, eu procuro sempre ter um contato direto ali, me colocando à disposição para poder ser um representante dele em todos os ambientes que eu estiver por perto, né, tanto no município como fora dele. E tive a oportunidade agora, na reunião que nós tivemos em Brasília, né, na discussão, enfim, da CNM, que trouxe alguns pontos, alguns questionamentos aos pré-candidatos ao governo do país, né, à presidência, e falou a Tebet, a Simone, falou o Dória, o Bolsonaro falou, mas não falou nada com nada na questão da resolução, né, das questões apontadas, e a Simone não empolgou,
falou de uma forma muito simplificada. O Dória também teve que caminhar em meio aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para que tivesse alguma empolgação por parte deles. E o Bolsonaro falou algumas bobagens ali, fez um sinal de arminha, alguns mais fanáticos aplaudiram um momento em que ele tossiu. E o Ciro, quando ele falou, quando ele entrou mais a fundo nos temas, que faltou tempo para que ele pudesse debater e discutir os assuntos, ele foi ovacionado, ele foi aplaudido de pé, porque eu acho que até mesmo aqueles que não tinham uma predisposição a gostar do Ciro, a querer que o Ciro fosse um possível candidato, entenderam que o mais preparado, o representante com maior conhecimento, com histórico na política, com resultados dentro do período em que ele foi governador, que ele foi, enfim, prefeito, ele conseguiu comprovar ali que realmente seria a nossa maior opção. Isso foi evidente, né, na marcha dos prefeitos que eu pude presenciar. Genial, Emanuel Nobre, nosso vice-prefeito de Encruzilhada do Sul. Comentou sobre a questão do Vieira da Cunha, né, que é o nosso pré-candidato a governador. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite público aqui, porque no próximo dia 8 de junho, em Porto Alegre, o Ciro Gomes vai estar num evento. Um abraço ao Vieira da Cunha no lançamento oficial da sua pré-candidatura ao governo do estado. Vai ser no Bar Opinião a partir das 20 horas. Então ficam todos convidados, quem for do Rio Grande do Sul, para se aproximar junto com o Ciro, junto com o Vieira da Cunha. Quando eu me filiei ao PDT e comecei a acompanhar lá por volta de 2016 e 2017, foi um dos últimos atos do Vieira da Cunha antes de se desincompatibilizar, de entregar para o Sartori a Secretaria da Educação e voltar para o cargo dele de promotor do Ministério Público. E eu nunca tinha visto aquele auditório do Metropolitano tão reenergizado como foi nessa data que o Vieira estava. E agora o Vieira volta e com essa mesma energia. Essa semana mesmo a gente viu aquele auditório lotado da militância para falar da pré-campanha, para falar com os pré-candidatos a estadual, a federal, e organizar esse lançamento que vai ter na próxima quarta-feira no Bar Opinião. Então, ficam todos convidados. E eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar minha fala também sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu já comecei a leitura do livro logo que ele saiu, em 2020, e comecei a promover essas mesmas lives que a gente está fazendo hoje, só que eu fiz uma dinâmica diferente. Eu pegava o trecho estabelecido e aí convidava do Brasil inteiro. E assim a gente fez a leitura de todo o livro em torno de 24 lives. E aquilo foi me preparando e aprofundando o debate e me politizando, serviu como formação política, né? E 2021 eu começo esse projeto dessas lives para poder ouvir as nossas lideranças e também fazer essa provocação para a gente pensar projeto estadual de desenvolvimento e também municipal de desenvolvimento. Já li nos Spaces pelo Twitter, fiz a leitura de todo o livro também, coletivamente, discutindo por 20 semanas, e também depois cheguei a fazer uma maratona de ler todo o livro de uma vez só, em quase 12 horas direta de leitura pelo Space. Participaram mais de 400 companheiros do Brasil todo, e mais essa dinâmica aqui da live. E o que eu gostaria de destacar em relação ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, liderado por Ciro, são os eixos da saúde, da educação e da segurança pública. Em termos de saúde, o que o Ciro coloca como fundamental é aquela proposta de emenda constitucional feita por Michel Temer de limitar o teto de gastos, né? Isso congelou os investimentos na área da saúde e faz com que o Estado tenha o mesmo recurso, mas a população aumenta 2 milhões de pessoas a cada ano, 2 milhões de brasileiros que nascem, e que, de certa forma, aumenta a demanda por serviços, né? Desde o pré-natal, enfim, todo o acompanhamento no Sistema Único de Saúde. Isso está precarizando o serviço público na área da saúde, ao mesmo tempo que tem uma onda neoliberal aí querendo privatizar diversas etapas do nosso Sistema Único de Saúde, vem tentando fazer isso em Porto Alegre, tentando fazer isso em outros estados, em várias cidades. Uma das soluções para a área da saúde, então,
é essa questão de revogar esse teto de gastos. E ele também fala sobre um complexo industrial para a área da saúde. A gente gasta mais de 15 bilhões de dólares importando insumos, tecnologias e materiais que poderiam ser produzidos aqui, dando emprego e renda para o nosso povo, ao mesmo tempo que não ficaria dependente uma situação como a gente viu na pandemia, de não ter nem máscara, né, porque não tinha abastecimento, não tinha nem álcool gel, e aí essa estrutura é importante que o país tenha. Na área da segurança pública, o Ciro comenta que é importante a questão da inteligência, né, que tu possa estar, de certa forma, ter um sistema nacional de segurança análogo ao que é o SUS, e que possa ter essa centralidade do que pensa, né? Porque as facções organizadas, elas ultrapassam fronteiras dos estados e muitas vezes ficando dependente da polícia civil, da brigada militar, às vezes não dá conta porque essas facções, elas transcendem, o crime organizado transcende outros estados, então tu tem que ter muito investimento em inteligência de dados, enfim, e o Ciro também comenta que a gente tem cerca de 11 mil policiais federais para cobrir todo o território brasileiro, o quanto é insuficiente, né? Então, o quanto precisa estruturar a área de segurança pública com recursos humanos e tendo, de certa forma, esse sistema nacional, né, de segurança pública. Na área de educação, o Ciro também propõe a federalização da educação, e muito inspirado em Mangabeira, quando se olha para o valor investido por criança, por jovem na educação, ele é muito dependente de onde a criança nasce. Se o município ou o estado tem condições financeiras, isso vai influenciar na qualidade da educação que ele vai ter. E a gente não pode ter essa dependência da qualidade da educação na sorte ou azar de onde a criança nasce. A gente tem que ter um padrão nacional que pode ser estabelecido por meio de um mínimo de recurso que deve ser investido por aluno, e essa estruturação, né, que a gente vê aí, o Rio Grande do Sul sofre muito com isso, das 900 mil matrículas na rede pública estadual, com falta de infraestrutura, falta de quadra de esportes. O Emanuel, que é professor de educação física, conhece bem essa realidade, falta de professores em determinadas áreas, né, principalmente nas exatas. Quais os alunos que têm a oportunidade de ter a aula com um professor que é formado em licenciatura em Química, que é formado em licenciatura em Física, que é formado em licenciatura em Matemática? Essa condição do salário de 1.200 para 20 horas, ou 2.400 para 40 horas, precariza o nosso ensino aqui no Estado, e é só um exemplo do que tem a nível de Brasil, né? Se tu tivesse esse sistema, essa federalização da educação, padronizando o recurso investido por aluno, talvez tu reduziria essas desigualdades de ensino que tem. E para fechar a minha fala na perspectiva de projeto nacional de desenvolvimento, a questão do rentismo, né, que é algo complexo de se compreender, principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, que temos menos de 1% dos alunos da rede pública estadual saindo com o conhecimento básico, mínimo, que se espera de matemática. Se o nosso povo não conhece matemática, como é que vai compreender a complexidade de uma realidade econômica da parte, o que é o rentismo, né? Tem que saber muito bem o que é matemática para poder compreender o que é o rentismo. E essa é uma das dificuldades que Ciro Gomes enfrenta ao tentar politizar o debate público e, de uma forma pedagógica, tentar levar à compreensão do povo o que é esse problema estrutural do nosso país, que a gente arrecada 4,8 trilhões de reais e 3 trilhões são drenados para a dívida pública que fica alimentando o mercado financeiro. É isso que faz com que a gente tenha os serviços públicos cada vez mais represados, com que a gente não tenha... Na verdade, o Estado já é mínimo na medida em que tem periferias sem escolas, periferias sem segurança pública, sem iluminação, justamente por causa dessa drenagem do recurso público para uma dívida que, de certa forma, é uma forma moderna de escravizar o nosso povo, né? Tanto na União quanto nos estados, essa questão da dívida pública, essa questão do mercado financeiro é algo que escraviza o nosso povo, né? E o quanto tu, de certa forma, regulando isso, né, os bancos, que são os que mais lucram, dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 4 estão aqui no Brasil, e o Brasil tem 5 bancos majoritários, né? E isso tem consequências para a nossa população. Democratizar o acesso ao crédito, né?
70 milhões de brasileiros estão no SPC, no Serasa, sem poder ter acesso ao crédito. O salário mínimo aqui no Rio Grande do Sul é R$ 1.212. Tu compra a cesta básica, te sobra R$ 74 para tu gastar no resto. E essa falta de poder de compra da população influencia em toda a economia, porque não tendo consumo, como é que vai movimentar a economia, né? Então, e isso é muito dependente de macroeconomia. E o Ciro é um cara muito preparado em economia, diferente do atual presidente, que era um autodeclarado ignorante na área de economia, né? Então, precisamos politizar o debate público e eu acredito muito na liderança do Ciro com esse papel, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento debaixo do braço. Mas, companheiros Emanuel e Ney, assim a gente encerra o primeiro bloco para falar na perspectiva de projeto nacional. O segundo bloco, o desafio é a gente pensar projeto estadual de desenvolvimento aqui para o nosso Rio Grande do Sul e poder estar subsidiando, né, Vieira da Cunha, que está aí encampando com a bandeira do PDT, a nossa pré-candidatura ao Palácio Piratini. Quero ouvir o companheiro Ney, que é do MCDR de Caxias do Sul. O que tu pensa, Ney, para projeto estadual de desenvolvimento? Bom, com relação ao estado do Rio Grande do Sul, nós temos que analisar algumas coisas. Hoje nós não temos mais a Companhia de Energia Elétrica Estatal, que nos garantia a energia a preço razoável, pelo menos. Tínhamos um ótimo atendimento. Eu me recordo da época que nós tínhamos a CE, lamentavelmente, dado a corrupção de desgovernos que ascenderam ao Piratini, caso do desgoverno Antônio Brito, nós acabamos perdendo as nossas companhias e elas foram parar na mão de grupos econômicos que estão aí para explorar, não é? Então, isso é um problema. Se nós conseguíssemos restaurar a antiga CE, eu acredito que já seria um ponto que daria apoio à nossa comunidade sul-rio-grandense. Com relação à educação, eu acredito que nesse desgoverno do atual Leite, eu acredito que seja um dos pontos mais atingidos, porque existe um interesse em precarizar, isso que se percebe, um interesse em precarizar a educação no Estado. Nós vemos o caso aqui em Caxias, inúmeras escolas, pais, CPMs que se queixam aí que não tem professores, né? Que a escola está... Então, são os estudantes indo para a escola, chegam na escola e o professor não tem professor. Eu me recordo que no início, ainda em janeiro, eu até realizei inscrição para lecionar no Estado. Quero dizer que havia tempo hábil para munir as escolas dos professores do quadro necessário para que pudessem ser atendidos todos os alunos, mas, pelo que se percebeu, não houve interesse de parte do governo do Estado e das secretarias, não é? Então, nós vemos aí uma desorganização, e esse é um dos pontos. Principalmente, desorganizar o Estado, tá? Desorganizar a educação. Isso vai ao encontro daquilo que já dizia o Darcy Ribeiro em vida, que quando ele estava conosco, ele mencionava que o problema da crise da educação no Brasil não é que fosse uma crise, mas era um projeto. Existia um projeto para desestabilizar a educação no país. O que importa, o que faz esse projeto? Faz que desorganiza todos os demais setores, por causa que a educação, nós sabemos que é a base. É o caso que o Zine muito bem mencionou, a questão da matemática, por exemplo. Se o cidadão não tem uma base matemática satisfatória, ele vai ficar excluído de uma série de oportunidades, de uma série de
possibilidades, de habilidades que ele poderia desenvolver, ele será excluído de tudo isso. E esse é o efeito que nós vemos, que nós percebemos, que nós verificamos e que nós constatamos que aconteceu com a educação no estado do Rio Grande do Sul. Eu me recordo que quando eu era estudante secundarista, nós ainda tínhamos, mas isso era proveniente de um substrato que ainda deixado possivelmente até pelo governo Brizola, tá? Nós tínhamos nos anos 70 e 80 um substrato de uma educação forte que nós tínhamos aqui no estado. Hoje a gente constata, através dos índices e também das estatísticas, que o estado do Rio Grande do Sul caiu verticalmente no tocante à questão da qualidade da educação. E é um problema muito sério que nós temos aí, que o próximo governador, que tomara que seja o Vieira da Cunha, né? Vamos fazer muito esforço para que o Vieira tenha êxito e possa resgatar o rumo da educação no estado do Rio Grande do Sul. Genial, Ney. Com certeza, a fala que o Vieira teve para a gente no Diretório Metropolitano foi que muitos, em período eleitoral, pautam a educação e muitas vezes só no campo do discurso, né? Mas que o PDT, quando levanta a bandeira da educação, é de uma perspectiva histórica e doutrinária, com raízes, né? Do comprometimento com as causas. Então, para além do discurso político, o comprometimento do Vieira da Cunha, enquanto pré-candidato a deputado, a governador do Rio Grande do Sul, é com a educação como prioridade, né? E, de fato, o Eduardo Leite esfacelou a nossa educação pública, né? A começar que trouxe uma secretária que nem o nosso território conhece, né? Não conhece nem as nossas leis, porque ela veio de Goiás, já num projeto de poder do Eduardo Leite, porque ele trouxe a secretária da Educação de Goiás, o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, o presidente da Corsã de São Paulo, já só no seu projeto de poder para chegar à presidência, né? E, enquanto isso, a nossa educação ficou de lado, não sendo uma prioridade do governo. A Corsã, com esse processo acelerado de privatização, sabe-se lá com que interesse por trás disso, né? E como o Ney comentou, nossa CE entregue por R$100 mil, o preço de um carro popular. Ora, só a infraestrutura das hidrelétricas que tem pelo estado, quanto que custou, né? Ou toda a rede de distribuição, entregar isso de bandeja para acionistas de outros países que estão drenando o lucro em cima da cobrança da taxa mensal de energia elétrica do nosso povo, né? Mas eu quero ouvir o nosso vice-prefeito de Encruzilhada do Sul, Emanuel Nobre, que é professor da rede pública municipal, da rede pública estadual. O que tu pensa, Emanuel, para projeto estadual de desenvolvimento para o nosso Rio Grande do Sul? Bom, Zene, mantendo o contexto, então, das falas aí que ambos tiveram, né, falando sobre essa privatização e sobre a educação, foi notório o prejuízo que as pessoas do nosso, falando a nível de estado, obviamente, isso vai se traduzir também, com certeza, em outros municípios do estado que nós temos também conhecimento, mas tivemos, então, uma empresa que assumiu a companhia de energia elétrica aqui do nosso município, e a piora na qualidade de serviço ela foi notória por todas as pessoas, inclusive tivemos reuniões com representantes dessas empresas, né, para poder dar voz à nossa população, para que as pessoas pudessem, né, dentro de uma assembleia ali, poder falar e trazer à tona todos os prejuízos que tiveram pelos problemas aí de não fornecimento, ou de mau fornecimento, ou de mau atendimento em relação à companhia de energia, e foram inúmeras as reclamações, né, além do aumento nos valores cobrados, né, para o fornecimento de energia, houve uma grande piora na qualidade do atendimento, uma grande piora na agilidade do atendimento, né, nas situações de ausência de luz, e também na questão de suporte, de estrutura toda que a empresa se colocou à disposição. Então, quando se toma uma decisão dessas, nós temos que pensar da forma que isso vai impactar diretamente na vida das pessoas.
E uma fala muito importante que eu ouvi do Vieira foi nesse sentido, que nós não podemos pautar as decisões estaduais, as decisões daquela gestão do Estado, pensando nisso como um trampolim para uma candidatura futura a nível de presidência, ou enfim, qualquer uma que seja. Então, o governante que nós tivermos aí, que se Deus quiser vai ser o Vieira, para o nosso Estado, ele tem que estar focado no trabalho para o Estado, no trabalho para a população daquele Estado, obviamente em sintonia com o governo, né, federal e com a aproximação dos municípios. Isso é muito importante que aconteça, porque senão o prejudicado vai ser sempre a pessoa mais simples, a pessoa mais pobre, a pessoa com menos condições de brigar e lutar por aquilo que ela precisa realmente, com menos amparo. Então, isso é um fator que é importante. Em relação à educação, eu sou nomeado no município, fui nomeado no município no final do ano de 2020 e nomeado no Estado, como professor do Estado, no final do ano de 2021. E desde então eu tenho aí uma trajetória de 10 anos de magistério estadual, 9 anos na prática, mesmo no exercício da função dando aula, e eu posso relatar para vocês que num município como Encruzilhada, de 26, 27 mil habitantes, né, com 5 escolas na área urbana, né, do estado, sendo que nas quais eu trabalhei em 3 delas. Vamos trazer para a área da educação física. Eu nunca tive um ginásio nessas escolas para trabalhar com a minha prática. Um ginásio coberto. Em uma das escolas mesmo não tinha sequer a quadra. Isso falando especificamente da educação física. Material para a prática pedagógica limitado. E então a gente fica pensando, bom, como é que eu vou desenvolver um trabalho, né, a partir de todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos, todos os avanços, todas as mudanças de hábitos e comportamentos aí das nossas crianças, da nossa juventude, sem que a gente possa ter material adequado, espaço adequado para trabalho, um salário digno, né, de professor, isso tudo dentro de um contexto daquilo que nós buscamos no desenvolvimento de educação, que sabemos que a única forma que temos de progresso de um povo, de uma nação, é através da educação, é através do estudo, é através da qualificação profissional, para que as pessoas tenham um discernimento melhor na hora de fazer suas escolhas e de cobrar também seus direitos. Então, a educação, ela é o primeiro passo que nós temos que dar aí no avanço para que a gente realmente tenha um país, um estado, um município desenvolvido, forte, com condições sociais dignas para a população. E aí, como é que nós vamos trabalhar com os nossos alunos diariamente se o Estado não nos oferece as ferramentas? É como tu pedir para um médico fazer uma cirurgia com uma faca, né, sem o equipamento, sem o bisturi, sem os equipamentos necessários para fazer os procedimentos que são técnicos, que são da área dele, ou pedir para o mecânico ir fazer um conserto se não dão as ferramentas para ele. Então, é muito fácil, às vezes, dizer para o professor ser criativo, o professor ele achar mecanismos de trabalhar, de fazer a sua didática. Obviamente, o professor precisa ser criativo, precisa ser didático, precisa ser atualizado, mas tem que ter todas as condições também de trabalho aí para que possa chegar no objetivo junto aos seus alunos, assim como também um salário digno para a sua profissão, né, uma profissão que exige curso superior, que exige formação continuada, e nós não temos isso. A verdade é essa, o fato é esse, que nós ficamos por muito tempo com o salário defasado, e isso continua até os dias de hoje. Teve uma né, enfim, foram feitas algumas mudanças relacionadas ao pagamento dos professores, aos quais uns, né, tiveram um reajuste, outros não tiveram, outras categorias, né, e foi completamente desigual, injusto, e mesmo assim, ainda nos dias de hoje, os profissionais seguem trabalhando com dedicação, com empenho, dando o melhor de si, mas infelizmente não está sendo suficiente. Realmente nós temos índices ruins, que eles vêm piorando ano a ano, e isso tem que ser alterado rapidamente, o quanto antes. Passa por uma proposta bem estruturada a nível federal, que chegue nos estados, e isso tenha continuidade para que também os municípios possam se adequar e a gente tenha esse trabalho. Em alguns momentos também, né, nós discutimos as reformas pedagógicas propostas para a educação, só que tudo aquilo que era
previsto e pensado e organizado a nível de papel, digamos assim, né? Não conseguia se aplicar na prática por falta de condições de estrutura realmente para aquilo que se concretizasse. Então, a ideia realmente era muito bonita, mas não foi viabilizado ferramentas, não foi viabilizado recursos para que as coisas pudessem acontecer. Então, tenho certeza que com o governo do Vieira, né, como disse o Enzi, ele não é simplesmente uma autoridade política, uma autoridade dentro dos aspectos educacionais que fala da boca para fora. Ele tem propriedade para falar, ele tem conhecimento e ele já tem resultados na área. Então, tenho certeza que a nossa educação aí vai estar muito bem estruturada e representada com o Ciro e com o Vieira aqui dentro do nosso estado. Genial, Emanuel Nobre, nosso vice-prefeito de Encruzilhada do Sul, professor, falando com muita propriedade da bandeira da educação. O que eu gostaria de falar para vocês, na perspectiva de projeto estadual de desenvolvimento, é que aqui no estado a gente tem a Constituição Estadual que exige que 35% da receita corrente líquida arrecadada por meio dos impostos seja investida em educação. E isso não é cumprido. No período da pandemia, onde dos 900 mil matrículas da rede pública estadual, mais de 500 mil não tiveram acesso, seja por não ter internet ou por não ter um smartphone, um computador para poder acessar essas aulas online, o governo, ao invés de ter estruturado isso, ele conseguiu o amém e o perdão do Tribunal de Contas por não cumprir os 35% constitucionais em educação. E veja o absurdo desse não cumprimento dos recursos, que enquanto os recursos não são investidos, a gente tem realidades como a do professor Emanuel, como professor de educação física, que não tem uma quadra de esportes para prática esportiva nas escolas. E a questão econômica do Estado, ela é muito precária, mas não por motivos nossos, gaúchos, mas eu acho que passa principalmente por decisões que têm sido tomadas no Congresso Nacional ou de redução histórica dos repasses da União aqui para o Rio Grande do Sul. Aquilo que a gente arrecada aqui no Estado e vai para a União é muito maior do que aquilo que a gente tem de volta. Diversos instrumentos de desenvolvimento regional, como o Fundo Nacional dos Estados, ele recebe esses recursos, distribui 15% para o Sul e para o Sudeste e 85% para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Nordeste. Isso para desenvolvimento regional que foi importante por muito tempo, mas hoje gera desigualdades ao ponto de a gente ter um começo de carreira do professor aqui abaixo de R$3.000, enquanto em estados como no Maranhão tu tem um começo com quase R$6.000. E aí qual é a perspectiva de futuro que tem os nossos jovens aqui com essas condições precárias na educação, né? Então passa por a gente estar cobrando politicamente do Congresso Nacional ou do governo executivo federal esses repasses da União. A gente tem a Lei Candir, que a gente perdeu 4 bilhões por ano. Agora eles estão querendo aprovar, reduzir o ICMS, o que é positivo para o povo, no sentido de reduzir a energia elétrica, reduzir o preço do combustível, mas vai tirar 4 bilhões da arrecadação do Estado. E qual é a contrapartida que vai dar, né? Enquanto que o problema nacional está na política de preços da Petrobras. E aí, ao invés de eles pegarem e mudar essa política de preços, eles pegam e querem retirar os recursos dos estados que já estão em condições precárias, né? Então, eu penso que para o Rio Grande do Sul, para o projeto estadual de desenvolvimento, passem a gente estar pressionando a União em relação aos nossos recursos. E a gente tem uma suposta dívida, né? Que agora essa Assembleia Legislativa, que passou tudo que o Eduardo Leite quis, assinou aí um regime de recuperação fiscal, desculpem o termo, companheiros, mas nos coloca de 4 para a União, por 20 anos, em que a gente não vai ter autonomia nas decisões, vai passar por um conselho onde tem Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas da União, para que a gente possa tomar qualquer iniciativa, como, por exemplo, a contratação de servidores públicos que está precisando. Isso eu acho que é um absurdo. E outro ponto que eu gostaria de destacar em relação à nossa economia é que a gente está exportando o boi bruto do Porto de Rio Grande, exportando a soja também bruta para fora. E aí o que acontece? Diferente da Serra Gaúcha, que a gente tem, por exemplo, a cadeia de produção da uva, que tem começo, meio e fim, né? A plantação, processo industrial, agregando valor, gerando
emprego e renda, mais de 20 mil empregos são gerados no processo de produção do vinho aqui no estado. A soja, ela poderia estar produzindo biocombustível. O boi, ele poderia ser abatido aqui, geraria emprego e renda, ele poderia ter a cadeia do curtume para produzir couro, do couro produzir o sapato, né? Tem sapato chegando mais barato da China, e aí as empresas do nosso Vale dos Sinos, tudo fechando. Tem que ter um protecionismo, tem que ter um papel do Estado para resguardar a nossa atividade econômica e está tendo o nosso desenvolvimento estadual, né? Então, eu acho que passa por essa linha e está muito conectado com o que o Ciro pensa para Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Nós tendo Vieira da Cunha no Estado, Ciro Gomes na União, esse Estado vai bombar, minha gente. Mas era isso que eu teria para falar na perspectiva de Projeto Estadual de Desenvolvimento. Assim a gente encerra o nosso segundo bloco e vamos iniciar o terceiro bloco e bloco final, onde o desafio é a gente pensar Projeto Municipal de Desenvolvimento. Quero convidar o Ney, que está na segunda maior cidade aqui do Rio Grande do Sul, é o maior PIB per capita do estado, de certa forma já é uma referência para o Rio Grande do Sul. Ney, o que tu tem para nos dizer de Projeto Municipal de Desenvolvimento aí por Caxias do Sul? Bom, o município de Caxias do Sul, ele difere de muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, justamente por essa razão que tu citaste. Nós temos uma renda per capita muito grande, nós temos um parque industrial e tecnológico bastante profícuo, e nós temos uma situação que poderia colocar o município numa situação até de primeiro mundo, né? No entanto, o que nós verificamos na prática aqui no município de Caxias do Sul? Eu imagino que, se nós temos essas dificuldades em Caxias do Sul, municípios que não têm a mesma estrutura que nós temos aqui em Caxias do Sul devem enfrentar dificuldades ainda maiores. O que nós temos aqui? Problemas de terceiro mundo gravíssimos. Nós temos uma desorganização municipal em vários segmentos. Então, por exemplo, nós somos um dos poucos municípios que tem aí uma situação, uma condição, uma companhia, que nós temos aqui a Codeca, Companhia para o Desenvolvimento de Caxias, que é responsável tanto por obras públicas, como também pelo lixo produzido no meio urbano. Nós temos aí uma situação, o prefeito que se elegeu, que é do mesmo partido do desgovernador Eduardo Leite, prometeu passagem urbana do transporte coletivo de R$ 3,50, de R$ 3,50. Nós estamos com um valor de R$ 5,50 hoje na passagem do transporte coletivo urbano. Então, quer dizer, foi um estelionato eleitoral, sem falar que a prefeitura está ainda subsidiando a companhia que faz o transporte público na cidade, não é? Mas o que eu me referia, por exemplo, da questão da Codeca, da Companhia para o Desenvolvimento de Caxias, que é responsável também pelo recolhimento do lixo produzido no município. Nós temos um aterro sanitário enorme que fica no município de São Francisco de Paula, quer dizer, Caxias precisou poluir em outros municípios porque não deu conta de processar o próprio lixo aqui. O lixo seria riquíssimo, quer dizer, falta política. Nós temos algumas cooperativas de reciclagem de lixo que fazem um trabalho, que desempenham aqui dentro da área urbana, um trabalho hercúleo, no sentido de recolher e canalizar para o reciclo diversos materiais, tais como metais, plásticos, vidros, né, dentre outros. E esse pessoal normalmente são pessoas de baixa renda, pessoas com condições muito precárias,
eles trabalham, eu vou dizer para vocês, se nós circularmos pelas ruas de Caxias do Sul, hoje com o frio que está, eu acredito que a gente deva estar na casa dos 4 ou 5 graus, tem chuva, tá? Estamos com chuva, e eu digo para vocês que se nós circulássemos agora, nesse momento, pelas ruas de Caxias, nós iríamos encontrar esse pessoal trabalhando, recolhendo lixo. E eles parecem que são invisíveis para o poder público. É uma coisa impressionante que eu comento com frequência com as pessoas que me rodeiam aqui, que eu não consigo entender como é que o poder público não enxerga essas pessoas, o trabalho da importância que fazem. E a gente tenta, eventualmente, lançar alguma proposta para que melhore a vida de todas as pessoas, de todas as comunidades aqui de Caxias, mas isso não toca o poder público. É uma coisa engraçada. Eu comentava esses tempos que, se houver alguma proposta que possa gerar recurso também para as elites, tá? Mas se essa mesma proposta coloca as comunidades menos favorecidas também numa situação melhor, a proposta não sai. Não sai. Parece que o que ronda por aí é uma situação de perversão. Aqui em Caxias do Sul, eu vou dizer uma coisa para vocês. As tecnologias, elas estão segregadas às garagens das elites, das grandes empresas, porque o recurso para a população em geral não chega. Nós produzimos inúmeras coisas aqui em Caxias, inúmeras máquinas, nós temos tecnologias, mas isso não chega para o trabalhador caxiense. É uma coisa bastante curiosa, tá? Esses recursos eles não chegam até as classes menos favorecidas. Talvez quem desfrute de uma situação melhor sejam mais aquelas famílias mais de elite mesmo, né? As crianças estudam em escola particular, frequentam ambientes seletos, né? Mas a população em geral aqui passa muita dificuldade. E eu digo mais uma coisa para vocês, não é de se duvidar que muitas famílias em Caxias do Sul tenham tido até situação de fome durante esse período da pandemia. Uma coisa bastante curiosa, né? São extremos, mas o que a gente não vê é o poder público envolvido em propostas que possam melhorar a vida dessa população mais carente. Muito impactante as tuas falas, né? Dessa realidade dos bastidores de Caxias do Sul, né? A gente olha para Caxias como uma referência, principalmente por ser uma cidade muito rica, a cidade do maior PIB per capita do estado, e está nessa condição, né? As mazelas da nossa desigualdade social, né? E muito triste isso, porque isso acaba represando o próprio desenvolvimento da cidade, na medida em que tu não empodera com renda e com acesso e com oportunidades às diferentes classes sociais, né? Mas eu quero passar a palavra para a gente poder ouvir o nosso vice-prefeito, que está com o executivo na mão. O que vocês têm implementado aí em termos de projeto municipal de desenvolvimento, Manuel? Bom, o nosso município ele é um município de 172 anos, então não é um município novo. Porém, Zine, ele não tem um desenvolvimento. Se tu me perguntasse, né, hoje, Emanuel, em que área que o município é mais desenvolvido? Bom, agora a gente está buscando trabalhar diariamente, semana após semana, mês após mês, para que a gente tenha resultados e tenha um município realmente com progresso, com desenvolvimento, com melhoria em algumas áreas. Mas dos 172 anos, e aí não estou generalizando assim, enfim, mas é um fato, o município foi de 172 anos, apenas 16 anos não foi governado pelo PP Encruzilhada, né? Existia essa, enfim, exclusividade aí no governo da Encruzilhada de um partido só, de
um viés, de um pensamento político exclusivo. Os outros 16 anos foram governados pelo PDT, né? Então seria um partido aí que tem força política dentro do município. Hoje a gente tem aí uma coligação. Mas o município, apesar dele ser um município com 27 mil habitantes, ele é o 14º maior em extensão do estado. Então nós temos um interior muito amplo, apesar de 70% da população ser da área urbana, nós temos 30% de população na área rural. Nós temos aí mais de 5 mil quilômetros de estradas vicinais, um município de mais de 3.300 quilômetros de extensão. E nós temos realmente muitas potencialidades que a gente está buscando agora explorar. A gente tem maior área plantada, né, de floresta do estado. Nós somos o primeiro lugar e o terceiro ou o quinto maior do país. Eu não tenho bem certeza nesse dado para poder trazer para vocês. Mas, enfim, nós somos a maior área plantada do estado. E nós tínhamos esse problema, que a nossa madeira ela saía de forma bruta do município. Sempre saía de forma bruta, enfim, ia para o porto, era exportada, ia para outros estados, e isso não agrega valor para o município. E agora a gente tem feito um trabalho junto a empresas, junto a pessoas, a investidores no município. Já temos aí em andamento um espaço de um complexo industrial, onde temos negociações com 6 empresas que estão se instalando no município do ramo da madeira, para beneficiamento da madeira. Então, vamos ter aí produção de pellet, né, laminados, compensados. Então, a cadeia da madeira vai se desenvolver fortemente encruzilhada e vai agregar valor, vai trazer desenvolvimento, arrecadação para o município, porque nós temos uma renda per capita baixa, um IDH baixo no município, mas a gente tem uma perspectiva aí no futuro próximo de ter melhora também em todos esses aspectos, e obviamente isso temos uma perspectiva de num município de quase 27 mil habitantes aí, a produção de 500 vagas de empregos diretos a partir deste trabalho aí com o ramo da madeira. Além disso, também a gente tem um potencial muito grande na área da fruticultura, e estamos buscando, inclusive, um reconhecimento nacional como a cidade do azeite de oliva, né? Sermos a capital nacional do azeite de oliva, porque temos muitos azeites premiados já encruzilhada a nível de estado, de país, de mundo, né? O azeite Sabiá, o azeite Herança do Cerro. Bom, até é complicado às vezes nós citarmos marcas assim, porque tem muitos produtores encruzilhada. Nós temos a maior área plantada do Brasil também de oliveiras, com mais de 1.000 hectares plantados. Então, temos aí muitas potencialidades no município também. Fizemos recentemente a abertura da colheita da nossa pecan, porque também temos uma área significativa plantada. Passamos nos últimos 10 anos aí de 20 mil hectares de plantio de soja para quase 60 mil hoje, até por termos essa capacidade, essa extensão rural muito grande. Reconhecidamente temos a melhor carne de ovelha do estado. Então, inclusive tivemos por 2 anos aqui o Festival da Ovelha, numa administração anterior lá, há alguns anos atrás, que foi uma festa que ainda é lembrada pelos encruzilhadenses, né, tem esse saudosismo. E viemos trabalhando fortemente assim, nessas potencialidades que o município apresenta, na área da fruticultura, na área da silvicultura, e a gente vai buscar, de todas as formas possíveis, aí, trazer esse progresso para o município. Também a gente enfrenta aí um problema seríssimo de infraestrutura urbana. Acredito que tenhamos a pior relação de ruas na área urbana de chão ainda no município. Nós temos 35 quilômetros de rua de chão, então estamos focando também, trazendo nossos esforços para diminuir essa demanda e tentar calçar já nessa gestão, calçar, asfaltar e melhorar algumas vias que são de péssimo estado, apesar de não serem de ruas de chão, em torno já de 20 quilômetros desses 35, para que a gente possa dar dignidade para as pessoas mesmo, para que as pessoas tenham, né, uma moradia em que não seja pó ou, enfim, barro, né, problemas respiratórios decorrentes dessa situação. Então, isso certamente tem relação com nossos representantes de Estado, porque a gente precisa das políticas estaduais também que nos amparem, que nos dê sustentação, que nos tragam esses recursos, obviamente, né, que tem essa parceria, esse olhar na tomada de decisões também para os municípios, assim como também na esfera nacional. Então, muitas vezes também as decisões
que são tomadas, né, a nível federal, eles impactam diretamente nas questões financeiras do município, né, onde a gente tem perda de arrecadação, ou o município tem prejuízo na execução de serviços e de, né, vamos pegar um exemplo prático aí, o que nós perdemos aí nas construções de ambientes mesmo, de escolas, enfim, de projetos do FNDE, por não ter a resposta a nível federal aí para as demandas técnicas para a execução das obras e também para os repasses federais aí de valores que já estão empenhados, e acabam sofrendo os municípios e as pessoas que precisam do serviço. Então, Encruzilhada realmente tem muitas deficiências em muitas áreas ainda. A gente vem trabalhando fortemente para dar uma cara nova em todos os setores de Encruzilhada, né, pensando no turismo, em alavancar o turismo do município a partir dessas potencialidades que nós temos, né, inclusive temos uvas de excelentes qualidades, os vinhos que são produzidos ali na Serra são uvas que vêm de Encruzilhada, mas agora nós temos aí produtores que estão efetivamente fazendo seus vinhos, as suas marcas aqui, os espumantes. Então a gente está conseguindo dar valor, agregar valor aos nossos produtos locais, que são diversificados, temos em grande quantidade e de ótima qualidade pelo nosso perfil aí de solo, pelo nosso perfil de clima. Ele é muito, muito benéfico, né, para a produção dessas culturas aí da fruticultura no município. Então, esperamos que tenhamos essa representação estadual e federal forte, que nos dê o amparo necessário. Certamente a gente vai trabalhar ao máximo para dar essa resposta dentro do nosso município também. E aí já fica um convite para as pessoas, para quem estão nos ouvindo, para que venham conhecer a Encruzilhada, para que compartilhem das nossas potencialidades, daquilo que a gente tem de bom a oferecer, né? Como disse o Enei, às vezes a gente vive também numa cidade, conhecidamente como uma cidade de clima frio. Tivemos, inclusive, estava comentando com o Zine anteriormente a gravação, que tivemos uma temperatura de menos 5 graus em Encruzilhada registradas ontem, né? Enfim, menos 5 graus, tivemos termômetros que marcaram, mas é um povo que acolhe bem, que acolhe com carinho também, né? E certamente as pessoas que vêm Encruzilhada, eles pelo menos têm essa recordação aí de que são bem recebidos, bem tratados, e ficamos felizes por essa visitação também. Já fiquei com vontade de tomar um vinho aí em Encruzilhada do Sul, vice-prefeito. Opa, o vinho aqui, eles são, pode ter certeza, de ótima qualidade, vale a pena, junto com uma carninha de ovelha, aí eu tenho certeza que as pessoas saem com uma lembrança bastante positiva da culinária e enfim, das bebidas que a gente consegue produzir em Encruzilhada do Sul. Não me fala isso que eu não jantei ainda, tô aqui tisgo de fome. Bueno, deixa eu falar um pouco sobre o projeto municipal de desenvolvimento aqui na perspectiva da capital de Porto Alegre, né? Como engenheiro químico e que atua na área do saneamento básico há mais de 8 anos, eu não poderia deixar de ter essa pauta. Nós, de certa forma, tivemos uma reformulação da Orla, né, o que criou um espaço público que é muito valorizado pela população da capital e todo mundo que vem aqui nos visitar, com um lindo um pôr do sol na orla do Lago Guaíba, né, no gasômetro, a usina do gasômetro, um ponto que é um cartão postal da nossa cidade, mas ela fica restrita à admiração, né, porque toda aquela água ali, daqueles mais de 70 quilômetros de costa do Lago Guaíba, eles não podem ser aproveitados para balneabilidade, por exemplo. Por que não? Porque é poluído. E por que é poluído? Principalmente pelo esgoto. O esgoto não é tratado. E isso não só da capital, mas das 4 milhões de pessoas, dos mais de 10 municípios da região metropolitana que têm péssimos índices de tratamento de esgoto, né? Embora a gente tenha já ampliado essa orla, né, que agora vai até o Iberê Camargo, com a maior pista de skate da América Latina, o que é genial, esse incentivo ao esporte, várias quadras de esporte. Eu que gosto de jogar vôlei de areia, pode pelo aplicativo ir lá e reservar o espaço com a tua turma para jogar um vôlei de areia, mas tu não pode, depois que tu tá todo sujo de areia, tomar um banho no Lago Guaíba, porque ele não é balneável. Então, eu acho que isso é uma lástima, e aí eu poderia conectar com diversos outros campos, e tem uma referência de projeto municipal de desenvolvimento na capital da Coreia do Sul, Seul. Ele tinha um canal em linha reta que atravessava a cidade, da mesma forma que o dilúvio, que ele vai até lá em Viamão,
e corta toda a nossa capital, esse espaço ele poderia ser reformulado e poder ser um parque em linha reta que valorizasse o paisagismo urbano da nossa capital. Em Seul, eles tinham vários viadutos e tinham diversos problemas que, quando precisava de manutenção, era um caos, o trânsito, tudo sujo, feio, sem saneamento, doença e tudo mais. E aí eles encararam um baita de um projeto, retiraram todos esses viadutos que tinham e fizeram um parque em linha reta genial, que as pessoas podem tomar banho, que as pessoas podem sentar, que é iluminado, é uma praça assim, em linha reta, um espaço público que pode ser usufruído pela população. O cara que fez isso enquanto prefeito de Seul, depois virou presidente da Coreia do Sul, de tão genial que foi o projeto na capital. E eu penso que para Porto Alegre mereceria um projeto desse tipo. E a gente está numa condição em que, após um governo tucano aqui do município, embora enquanto o PDT no governo ampliou com recursos do PAC e passou para a capacidade instalada de tratamento de esgoto, para cerca de 30% para mais de 60%, mais de 80% de capacidade de tratar, e chegou a tratar 60% do esgoto, mas a gente, depois que entregou o governo para um tucano neoliberal, ele não ampliou nada o tratamento, pelo contrário, reduziu em mais de 10% do que tem de capacidade de tratamento, né? Então, o saneamento básico não tem sido tratado como prioridade. A gente tem condições com essas enchentes, descarga d'água pelos efeitos climáticos, de chover demais em um determinado período, causa alagamento em diversos bairros. Então, tem estações de bombeamento que não têm a devida manutenção e que causam transtorno para vários moradores da capital que ficam por um tempo enorme com as suas ruas alagadas, né? E aí entra o risco de transmissão de doenças. Olha só, capital do Rio Grande do Sul, que tem essa imagem, né, de desenvolvimento, agora sediou com mais de 10 milhões de investimento esse evento de tecnologia que atraiu gente do mundo inteiro, né, parecendo como se a gente fosse desenvolvido, e quando nos bastidores, olhando para o Plano Municipal de Saneamento, mais de 70 pessoas morreram, isso as que estão notificadas, por leptospirose. Leptospirose, que é uma doença que é transmitida pela água. Vejam que coisa mais precária e vergonhosa ter pessoas morrendo por leptospirose em pleno século XXI aqui na capital. E é isso que acontece nas nossas periferias, nas casas que são construídas e não têm a infraestrutura por negligência do poder público de não olhar para essa questão de saneamento básico, que é algo que o investimento em saneamento básico tem um efeito multiplicador na economia, né? Como eu dei o exemplo da orla do gasômetro, pode se reverter em turismo, pode se reverter em prática de esporte, pode se reverter em tantos benefícios para a população, como, por exemplo, o calor. Hoje está frio, né? Estou aqui congelado, mas no verão Porto Alegre é muito quente. E aí as pessoas não podem tomar banho no Lago Guaíba, né? Então, essa é uma perspectiva que eu tenho de projeto municipal de desenvolvimento para a nossa capital, universalizar o acesso a saneamento básico. E, Ney, quando a gente pensa, o percentual de Porto Alegre de tratamento de esgoto é bem maior do que o do Estado, isso é louvável. Até ali, porque quando a gente olha para o percentual que não recebe tratamento e vai calcular o quanto representa da população, Ney, é mais do que a população de Caxias, que tem o seu esgoto gerado e não tratado, e largado direto no Lago Guaíba. E aí, sem contar que depois tu capta a água do Guaíba para o consumo humano. Então, não tratar o esgoto implica também em riscos à saúde, porque se o tratamento tiver alguma falha operacional, tu coloca em risco a saúde de 1,5 milhão de pessoas que têm esse abastecimento da água. Então, saneamento básico para desenvolvimento municipal na capital, penso que deveria ser uma prioridade. E com isso, companheiros, encerro os nossos blocos temáticos. Eu espero que vocês tenham gostado desse debate político, para a gente estar pensando projetos para o nosso país, para o nosso estado, para as nossas cidades. Eu, particularmente, é uma das coisas que mais me empolga é debater ideias na política, né? E quero agradecer muito por vocês terem topado o convite de estar aqui nessa quinta-feira de 2 de junho, gelada, né? Conversando aqui com a gente. Vai ser transmitido no próximo sábado. E eu passo para a gente ter uma rodada de uma mensagem de despedida e uma saudação final, começando pelo companheiro Ney de Caxias do Sul. Bom, foi uma satisfação enorme poder
conversar com os colegas, discutir algumas ideias, discutir algumas situações dos nossos municípios, do nosso estado, do nosso país. A gente sabe, na realidade, que esses problemas todos que a gente encontra nos nossos municípios, eles são comuns aos demais municípios brasileiros. Não é? Não que por algum município ter alguma situação diferenciada, não vai acontecer, não vão surgir esses mesmos problemas que verificamos também nos demais municípios brasileiros e nos demais estados. Não? Eu acho que é de fundamental importância nós podermos fazer esse debate, promover esse debate político, colocar essas pautas para que a população possa entender, possa pensar a respeito disso e, quem sabe, poder ter uma base melhor para a escolha dos candidatos nas próximas eleições. Porque se nós não tivermos projetos, se nós não tivermos, não enxergarmos esses problemas que assolam os municípios, tanto os municípios grandes quanto os menores, nós também não vamos ter essa base para a escolha dos nossos representantes. Porque nós vamos ver agora, durante a campanha política, a apresentação de inúmeras propostas. Né? Quais dessas propostas são legítimas? Quais delas não configuram um estelionato eleitoral, como nós vimos aqui em Caxias do Sul? Então, eu vejo que esse debate ele é importante na medida que as pessoas possam colocar na pauta esses questionamentos, não é? Em que vai impactar determinada proposta? Né? Então, a mensagem que eu acho que nós podemos deixar para quem nos ouve, quem nos assiste, é essa, de buscar, debater e pensar em quais dessas propostas não são eleitoreiras e são efetivas para a melhoria das condições das nossas comunidades. Né? Então, eu gostaria de deixar o meu grande abraço a todos e me colocar à disposição para quem quiser debater qualquer assunto dessa natureza. Nós, do MCDR de Caxias do Sul, estaremos à disposição. Boa noite, Ney. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ney, obrigado pela participação. Eu queria só comentar que eu esqueci no bloco que o senhor tinha comentado sobre transporte público, que no meu programa de entrevista, eu entrevistei o nosso prefeito de Parobé, o Diego Picucha, e ele implementou a tarifa zero no transporte público. E aí ele tem o seguinte raciocínio: uma família, um casal que trabalha e tinha um custo lá de R$600 no transporte público por mês só para se deslocar pela cidade para ir para o trabalho e voltar. Ele isentando a tarifa do transporte público faz com que esse recurso ele volte para a economia na medida em que libera essa renda para ele estar consumindo no comércio local e desenvolvendo a economia. E, ao mesmo tempo, o que ele arrecada depois com esse giro na economia compensa pela tarifa zero que ele dá. E genial a ideia dele. E quando tu fala sobre esse estelionato eleitoral que aconteceu em Caxias, né, acho que é um bom exemplo o companheiro lá do nosso PDT de Parobé. Depois eu vou te mandar o link assim que o café estiver disponível. Companheiro Emanuel, nosso vice-prefeito de Encruzilhada. Bom, Zine, agradeço muito pela oportunidade, Ney, foi um prazer te conhecer aí, poder trocar essas ideias, conversar juntamente aí com o Zine, né, nós três aí nesse momento, e as pessoas que estão nos assistindo também, as pessoas que vão poder, de alguma certa forma, compartilhar ou divergir das nossas ideias, mas que, se de alguma forma a gente pôde tocar alguém, que a gente pôde fazer com que alguma reflexão, né, surgisse a partir das nossas conversas, do nosso diálogo, já valeu muito a pena esse momento. Né, te agradeço pelo convite, Zine, foi realmente muito, muito interessante, muito bom ouvir vocês dois. E eu acho que, assim, para esse momento de eleição, nós não podemos nos deixar ser enganados também na forma como as coisas vão ser propostas para a gente. Então, no momento que as pessoas te propor ou é um ou é o outro,
nós não temos um ou outro, nós temos o nosso, e o nosso é de todos. Então, quando as pessoas sugerirem que o nosso não faz parte dessa composição do futuro, não nos serve. A gente tem que insistir um pouquinho no nosso candidato, a gente tem que insistir e acreditar que ele vai chegar no segundo turno, que ele vai chegar numa decisão depois, onde as pessoas vão ter mais clareza na hora de escolher. Então, um ou outro não nos serve se o um não for o nosso. Então, isso a gente tem que ter bem claro na nossa mente, né? Apoiar o Ciro, apoiar o Vieira, apoiar os nossos candidatos, porque eles têm qualidade, eles têm a nossa admiração, o nosso respeito e a nossa confiança. Então, certamente eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, aquilo que eu puder contribuir, e as pessoas que eu puder também trazer junto, eu vou certamente trazer para que a gente tenha mais força, e acredito sim que esse é o momento que o Ciro pode se sobressair a nível de eleição, que o Vieira pode se sobressair, o momento político carece desses dois, né, e todos nós precisamos aí desses governantes aí para que a gente possa ter tudo isso que nós citamos de dificuldades e problemas sanados. E retifico aqui minha saudação inicial, não é uma boa noite, é um bom dia para quem está nos assistindo. Espero que tenha sido uma conversa agradável, que não tenha sido pesada demais, mas são pontos que às vezes a gente precisa tocar, a gente precisa mexer na ferida, as pessoas precisam estar atentas daquilo que vai refletir nos próximos 4 anos, e talvez, quiçá, 8, 10, 12 anos para frente ainda vai ter reflexo se nós não fizermos uma boa escolha, ou se nós fizermos, mas aí o reflexo vai ser positivo. Então, me coloco à disposição para todos aqueles que quiserem conversar, trocar uma ideia também, conhecer a Encruzilhada, dar um toque, procura o contato ali do Emanuel Encruzilhada, a gente está sempre disponível, né? Temos esse contato muito próximo com a população, com as pessoas, porque são a população que tem voz, que sabe exatamente o que vive no dia a dia, que pode nos dizer aquilo que precisa. Então, a gente tem que estar ouvindo as pessoas que nos deram essa condição política momentânea, né? E ser o melhor representante possível, mais honesto com as nossas convicções, com as nossas atitudes, né? Realmente ter... Eu sempre disse assim, só para finalizar, tá, Azine, não vou me estender, mas que meu envolvimento com a política, meu envolvimento com o cargo político, ele se dá por 3 motivos. O primeiro é porque eu sou uma pessoa que tinha um descontentamento com a realidade do nosso município. E como eu tenho um carinho por Encruzilhada, eu sou morador daqui, minha filha vai morar aqui, minha família é daqui, eu quero o melhor para o meu município, para que eu viva meus 80, 90, 100 anos aí, na melhor forma possível, as pessoas que também estão à minha volta. Então, eu era um descontente nesse sentido. O segundo, eu acho que não adianta a gente ser simplesmente descontente, a gente tem que se propor a alguma mudança. E isso que nós estamos fazendo é uma proposição. Se nós queremos que as coisas mudem, a gente tem que dar nossa cara a tapa, a gente tem que se colocar à disposição e tem que efetivamente ter uma atitude em relação a isso. Então, esse foi o meu segundo motivo. E o terceiro eu fiz por um legado, por uma questão própria, e não por vaidade ou por ego. Isso é muito importante que a gente esclareça, mas porque eu acho que qual que é o nosso objetivo nesse mundo, nessa vida? Talvez não tenha uma resposta para isso, isso é muito complexo, obviamente, mas eu penso que poder contribuir um pouquinho com as pessoas, deixar algo de melhor para as gerações que vão suceder a minha, já é um bom começo nessa ideia, nesse pensamento. Então, a partir disso, eu tenho muita fé ainda que os nossos governantes, que a gente acredita, vão ter essa oportunidade de demonstrar o seu valor, o seu trabalho. Estou com o Ciro, estou com o Vieira, não só por uma questão partidária, mas porque eu acredito nesses homens também, né? E acredito, obviamente, no partido que eles defendem também, que é um partido que, como eu disse lá no início, tem raízes fortes, né? Bem alicerçado, tem bandeiras, e as bandeiras são as bandeiras do povo, as bandeiras das nossas necessidades. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui, Zine, muito obrigado, Ney, por compartilhar esse momento comigo, conosco, e um abraço para todos aí que vão estar nos assistindo. Genial, Manuel Nobre, nosso vice-prefeito de Encruzilhada do Sul. Espero que muitos outros jovens que assistam essa nossa live possam se inspirar, e assim como tu te inspirou e se jogou na política, e possam vir fazer a diferença também, porque eu acho que a política brasileira está precisando de bons quadros, com boas ideias, para estar tocando projetos aqui para o nosso país, para o nosso estado, para os nossos municípios. Obrigado mais uma vez, quero saudar todo mundo que está nos assistindo até aqui, obrigado pela participação, obrigado, Emanuel, obrigado, Ney, um forte abraço, um excelente final de semana e até a próxima.